Quem nunca ouviu falar é um ET, né? Enquanto uns choram, outros também estão vendendo lenço, né? A oportunidade, ela muitas vezes é momentânea. O que a gente tá escondendo com as canetas emagrecedoras? Os planejamentos, eles estão cada vez mais curtos, porque nem toda oportunidade, de fato, é um negócio. Vira uma fábrica de cretinos, assim. Porque essa ansiedade, ela pode matar toda a tua estratégia, pode matar o teu negócio, pode te matar, inclusive, né? Olá, tudo bem? Estamos, então, em mais um episódio. Eu, Leonardo Colim, sócio da Cofound, aqui com a Deia. E deu certo a nossa editoria. Tanto é que a produção gostou e a gente tá aqui de novo, né, Deia? Não fomos demitidos pela produção. O que o povo pediu, a gente faz, né? A conversa foi muito boa, gerou vários insights. E aí já trouxeram uma nova temática pra gente discutir, que é uma temática muito importante, relevante. Todo mundo já ouviu falar, mas vou deixar o Léo apresentar aí sobre qual vai ser o nosso tema de discussão hoje, Léo. Como que diz a Deia, quem nunca ouviu falar é um ET, né? Então é isso. Hoje a gente vai falar das tão famosas canetinhas emagrecedoras, né? Ozempic, Mounjaro, Wegovy, todas essas aí. E a ideia, o que nós vamos falar sobre essas canetinhas e o que isso tudo tem a ver com o mercado, com tendências, com os nossos clientes? Acho que, primeira coisa, né? As canetas emagrecedoras começaram como uma alternativa médica, né, para tratamento, primeiro direcionada a diabetes, né, depois começou a se ver esses resultados aí em controle de apetite e foi recomendado para esse foco, não só para diabéticos, mas o mercado foi crescendo, né, foram surgindo outras farmacêuticas produzindo, algumas patentes aí estão caindo ou vão cair nos próximos anos, mas o nosso olhar aqui não é só, né? Porque a gente vai trazer um pouquinho dessa temática da saúde, mas não é só saúde, mas mercadológico. Afinal de contas, a diminuição do apetite reflete diretamente na diminuição do consumo. Então, isso já está impactando restaurantes, está impactando lojas, está impactando, inclusive, companhias aéreas. Então, vamos falar sobre isso. Que tal, Léo? Uma coisa que a gente sempre comenta, né, que enquanto uns choram, outros também estão vendendo lenço, né? E aí alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas eu não tenho farmácia, o que eu tenho a ver com Mounjaro, Ozempic e todas essas canetinhas, né? É um assunto que deixou de ser um assunto médico somente de saúde e é um assunto que a gente já vem vendo todos esses impactos econômicos. Não é à toa que em 2025 a gente fechou 10 bilhões de reais só de movimentação. Só que o mais interessante não é esse dado de 2025, que foi o ano que já passou, mas é o dado que a gente já tem de tendência e projeção para 2030, que é um dado de 50 bilhões. Ou seja, qual é o mercado, Deia, que você conhece que vai quintuplicar em alguns anos, assim? É realmente um dado super alarmante e por isso que a gente está trazendo essa temática com tanta ênfase. E aí eu vou trazer mais uma perspectiva para reforçar essa informação e você ficar com ela na sua cabeça de uma maneira bem fácil. 3 em cada 10 adultos urbanos conectados já utilizaram as canetinhas emagrecedoras. Uhum. Então, realmente uma informação que está impactando muita gente e é um mercado que tem muita perspectiva aí de crescimento, né, Léo? E esse é um ponto bem interessante, né? Porque as estimativas já confirmam, então, dentro desse dado que a Deia trouxe, de 3 em cada 10, a gente tem aí 15 milhões de pessoas que são usuários, né, de todas as canetinhas. E depois eu vou dar minha opinião em relação a tudo isso, mas eu acho que é uma coisa muito interessante porque a gente vê que a patente ela foi quebrada, né? Isso foi para 2025, para 2026, a gente já sabe que o princípio ativo, né, que é a semaglutida, esse nome mais complicadinho aí, né, que a gente tem que falar meio pausado, ela expirou o prazo aqui no Brasil e ela foi quebrada. Então a gente vê que agora tem entradas de novos players nesse mercado, né? Players, inclusive, nacionais, né? A gente já vê a canetinha, a tão esperada canetinha amarela, entendedores entenderão, né? Mas, basicamente, a gente já vê um impacto que ele é um impacto para menos preço. Então, a gente já vê aí entre 30% a 50% de um preço menor. E o que já era grande o suficiente de 50, de 3 a cada 10 ou 15 milhões de pessoas utilizando, agora vai virar um mercado de mais massa, não é ideia? Acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir, né? Com um valor que realmente é um valor bastante alto para a maioria, né, da renda no Brasil, um medicamento na faixa de R$1.000, ele compromete. Ou até acima, até né? acima, né? E você tem um uso com uma frequência, uma recorrência, então
realmente ele impacta no orçamento. Agora, com a queda da patente, vão vir opções mais baratas, né? A gente já viu várias farmacêuticas falando aí de seus lançamentos genéricos aí que vão acontecer nos próximos meses, assim, no próximo ano. E isso faz com que a gente ganhe um volume de consumidores e isso vá impactar ainda mais o mercado. E aí, a reflexão do mercado que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O dinheiro, ele vai mudando de lugar, né? Enquanto o consumidor que antes, né, estava olhando e colocando a sua renda no mercado, estava colocando sua renda no restaurante, estava colocando sua renda no barzinho, nas bebidas, enfim, né, no consumo direto ali relacionado ao alimentício nesse primeiro momento, né, que é o primeiro impacto que o uso da canetinha trouxe, ele parou e foi lá e botou na farmacêutica, né, colocou lá na compra do medicamento. Então, há um deslocamento, né, dessa receita. Só que, depois disso, existem outros mercados adjacentes que vão crescer, né? E que vão se beneficiar desse movimento. Porque qual é o reflexo do uso da canetinha? A pessoa, por perder seu apetite, ela emagrece, certo? E o emagrecimento, ele está diretamente relacionado, e aí vem toda uma questão social e estética, à beleza, né? Ao cuidado, né? Ao cuidado, né? Ao bem-estar. Isso faz com que as pessoas aí comecem a migrar o seu olhar, a sua atenção e o seu investimento, a renda, para esses outros mercados, que são os mercados relacionados ao cuidado e à beleza, né, Léo? E aí que está o gancho, né? Quando a gente fala desse impacto, e o que eu comentei, né? Enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço, a gente tem que saber aproveitar dessas situações. Uma das coisas que a gente discute bastante é o cuidado que a gente tem que ter entre a oportunidade e a estratégia. Porque se a gente focar somente na oportunidade, todo mundo vai sair por aí vendendo canetinha, né? Só que a oportunidade, ela muitas vezes é momentânea. Então, assim como uma coisa, um modismo, ela vem e vai muito rápido. E esse acho que é o principal ponto. Alguns números aqui de mercados que foram altamente impactados pelas canetinhas, né? Alimento, a indústria alimentícia caiu aqui 12% em relação agora estou falando 2025, 2026. E o maior recuo que a gente teve na alimentação foi o corte que a gente tem da cesta básica. Olha que interessante, né? Então, em torno de 22,5% de queda nos ativos, né, nos itens relacionados à cesta básica. Então, a gente percebe também uma frente de consumo muito mais preocupada com a qualidade alimentar. Né? E aí eu não estou aqui fazendo nenhum demérito em relação aos produtos de cesta básica, mas vale salientar que a indústria alimentícia são os produtos de menor preço, né? E aqui a gente está falando não mais uma volumetria alimentar, mas sim qualidade alimentar. Então a gente percebe o contraponto disso em queda de 22,5% na cesta básica, a gente vê um incremento muito forte em produtos sem açúcar, sem carboidrato, né? Sem glúten e outros produtos derivados como esse. E uma outra coisa bem interessante que os menores impactos foram nas relacionadas a bebidas, né? Não as bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica é um outro ponto que também diminuiu bastante, mas o mercado de maneira geral de bebidas, porque a gente vê um consumo muito maior agora de bebidas energéticas e também de bebidas relacionadas como é que se fala? Aqueles proteicas, etc. Exatamente. E aí, trazendo esse ponto que o Léo trouxe, que eu acho que é muito importante, quando a gente fala da indústria do bem-estar, a gente está falando da economia do espelho, né? O que é a economia do espelho? É o quanto diretamente influenciado também pelas redes sociais, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Essa questão da exposição constante da vida com filtros, ela faz com que a economia do espelho ganhe uma repercussão muito maior. E o grande viés, né? Eu acho que o grande motivador das canetas emagrecedoras está o meu olhar, né? O meu olhar para mim mesmo e principalmente o olhar do outro para mim, né? Acho que é aí que está o grande ponto. E por que eu quero trazer essa questão da economia do espelho? Porque a indústria alimentícia, ela vivia e impulsionava muito a economia do impulso, né? De você comer por impulso, de você comer pelo emocional, de você ir preenchendo os seus vazios através da comida. E quando você tem um inibidor de apetite, você não consegue mais fazer isso da maneira, né, da maneira que você fazia anteriormente. Você começa a ser mais seletivo nisso tudo. Começa a ser mais seletivo.
E aqui eu questiono um pouco essa questão de ser seletivo conscientemente, tá, gente? Acho que isso é uma pauta que eu também quero trazer nesse podcast, que não tá no nosso roteiro, que eu cheguei aqui e eu falei assim pro Léo, nós temos que falar sobre isso também. Porque o que a gente tá escondendo com as canetas emagrecedoras? A gente, humanidade, né? A gente, ser humano social. Por que eu preciso fazer uso de uma caneta emagrecedora hoje, assim? O que vocês refletem sobre isso, né? O quanto eu não consigo controlar os meus prazeres, eu não consigo controlar o meu impulso, logo eu consumo, logo eu faço um uso, né? Além de comida, que gera, né, o sobrepeso. E aí uma caneta emagrecedora vai lá e resolve minha questão do apetite, mas eu tô resolvendo a causa? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? A gente sempre fala muito sobre sintoma e causa, né? A gente fala muito, por exemplo, em relação à caixa. Muitas vezes vem pessoas falam, eu tô com problema de caixa. Caixa é sintoma, não é causa. A gente sabe que tem alguma nuance aí por trás. E é a mesma questão quando a gente faz essa analogia para nós mesmos. Então, será que a gente está, quando utiliza, né, uma caneta emagrecedora, será que a gente está fazendo essa reflexão sobre aquilo que a gente está ingerindo, sobre nossas mudanças de hábitos, sejam eles práticas esportivas, seja uma melhora na questão do alimento, né, na seletividade alimentar? Será que a gente está fazendo isso ou está fazendo o uso exacerbado? Então, acho que essa é a minha contribuição e o meu olhar aqui é muito de não vamos pelo modismo, né? Eu não sou partidário aí pelo modismo, eu sou partidário a você realmente, se quiser utilizar, use com uma oportunidade de mudança e uma oportunidade de você conseguir fazer essa autorreflexão. E não é aí um convite, né? Eu não sou especialista, né, de saúde, mas é sim um convite para que quem faça uso ou está pensando em fazer o uso, faça um acompanhamento médico com profissionais adequados, normalmente equipes multidisciplinares, né? Então, psicólogo, outros profissionais, nutricionista, cardiologistas, né? Todos esses profissionais que consigam trabalhar de forma simultânea e aí sim vai trazer um resultado que não é de curto prazo, mas um resultado que ele perdure e que a caneta ela seja uma oportunidade dessa mudança acontecer. Acho que você fechou muito bem esse ponto, Léo. Eu acho que quando a gente traz esses assuntos polêmicos, a gente não quer falar só sobre as coisas, né, que já estão na mídia. A gente traz também a nossa opinião, e aqui a minha opinião, a opinião do Léo, sobre essa temática, né? Eu sei e eu entendo que existe uma dificuldade de se resolver a compulsão alimentar, né? E a compulsão alimentar e o olhar o alimento como uma fonte, né, de energia, como uma fonte de nutrição para o ser humano, isso foi se desconstruindo ao longo de toda a industrialização, e aí a indústria alimentícia fez o uso disso de tornar o alimento outras coisas, né? E ainda ultraprocessado, ultraprocessado, e toda a questão do marketing em cima, enfim, né? A gente consome as coisas, a gente não está mais olhando o alimento como uma fonte nutritiva, infelizmente. E aí as canetas vêm para mascarar um pouco isso, né? Cuidado, né? Então, essa questão de estar consciente que o Léo trouxe, isso é muito importante, gente. E aqui é uma reflexão social mesmo, assim, né? Não só sobre o âmbito das canetas, assim como a gente falou das bets na última, é preciso ter consciência, porque senão você está só usando uma coisa, um atalho, né? E uma máscara, né? O atalho, ele vai custar caro, cedo ou tarde vai custar caro. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, do deslocamento do dinheiro, né, de um mercado para outro, para a gente falar aí do mercado da estética, da beleza e tudo mais, esse movimento do olhar para o bem-estar, para o olhar do wellness, né, é um movimento que vem aí sendo impulsionado muito pela geração Z, né? É uma geração que reduziu significativamente o consumo de bebida alcoólica, que veio impulsionando, né, as práticas de atividade física, né? Que vem com esse olhar sobre o alimento, a consciência do alimento e etc e tal. Então, o que eu quero deixar aqui de reflexão para você, empresário, que você reflita se o seu negócio não tem alguma relação direta ou indireta com esse mercado da beleza e do bem-estar. Porque esse mercado, ele vai crescer muito, gente. Vai crescer muito mesmo. E não só por causa das canetas emagrecedoras. Eu trouxe dois olhares aqui para vocês refletirem. Um, é claro, canetas emagrecedoras e a redução da patente que vai fazer o consumo das canetas entrar para a massa, né, para a classe média, que antes ainda não está na classe média.
E aí, esse dinheiro que estava indo na indústria alimentícia, na bebida, delivery, bar, restaurante, etc e tal, ele vai se deslocar provavelmente para esses mercados adjacentes que estão diretamente relacionados, que é beleza, autocuidado, saúde. Por isso que tem um monte de academia, né, gente? Vocês sabem disso. Por isso que o mercado dos proteicos também está crescendo muito, né? Porque aí vem a consciência alimentar do que eu tô comendo, o que que faz, né? O que que é melhor para mim, e aí vem o mercado do proteico muito forte. Então, reflita sobre o como você pode e se pode se beneficiar aí dessa mudança, que é uma mudança que vai quintuplicar o mercado aí no horizonte até 2030. E, de novo, eu vou reforçar essa coisa do equilíbrio. Porque o equilíbrio, tanto do ponto de vista de negócio, quanto, né, do uso das canetas ou até mesmo do alimento. Por quê? Se a gente leva isso muito ao pé da letra, né, como oportunidade de negócio, vou investir em mercados agora proteicos, porque é a nova tendência. Sem estratégia, sem estudo, sem muita dedicação, você vai para o buraco e vai para o limbo, porque ele não para de pé, né? E a mesma coisa para qualquer coisas da vida, você precisa levar isso muito ao pé da letra. E um outro ponto que eu queria destacar aqui, antes da gente voltar para essa questão de mercado, é que eu sou muito partidário também quando chega para esse mercado de massa, porque automaticamente vai criar uma nova frente de consumo e uma reflexão. Eu acredito, talvez eu seja um pouco mais utópico nesse ponto, né? Mas da sociedade de maneira geral em relação à indústria alimentar, que eu, né, alimentícia, que eu particularmente tenho meus poréns, né? Já fui obeso, então eu sei efetivamente, né? Tenho um espaço de fala aí por vivenciar de perto a obesidade, que é uma doença. E aí as pessoas, vem o contraponto que eu queria fazer, as pessoas precisam entender que a obesidade é uma doença. E não é porque a pessoa quer estar naquela situação, né? Então, uma analogia que eu faço é, você não pergunta para um hipertenso, por exemplo, mas porque a tua pressão alta ou a tua pressão está boa porque você está tomando medicamento. Mas com esse medicamento eu também estaria com uma pressão boa. Então, esse tipo de comparação, para quem faz o uso de forma, seja consciente, inconsciente, não cabe nós ao julgamento, mas quem faz o uso das canetas, a gente tem que cuidar para que esse viés ele não seja negativo para essas pessoas, porque efetivamente está tendo toda uma cultura, né, modificando, e aí todo um tratamento, muitas vezes relacionado à obesidade também, que está sendo realizado. Então, cuidado aí, né, se coleguinha, né, o amigo, familiar, está tomando, cara, encoraja para que tome, mas com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, com uma mudança para uma atividade física, né? Não dê só a canetinha, mas também não faça chacota. Acho que esse é um ponto bem importante. Acho que é legal que a gente tem opiniões aí que são diversas em alguns, né? A gente diverge em alguns momentos, e em alguns momentos a gente converge. E aí, eu acho que é muito importante reforçar isso, a obesidade é uma doença, de fato, está diretamente ligada, né, a vários fatores, mas eu acho que a gente não pode esquecer o fator psicológico, gente, né? Assim como as canetinhas, né, as bariátricas e tudo mais, precisa de um acompanhamento psicológico para, de novo, que nem a gente falou, entender as causas e aí atuar sobre as causas. Porque senão a gente só está mascarando, né? Você vai sair da sua compulsão alimentar para ir para uma outra compulsão. E a gente sabe que isso acontece, tem estudos diretos. Só troca, né? Uma coisa pela outra. E não vai resolver. Então, falamos sobre isso. Mas aí, Léo, vamos dar um zoom um pouquinho melhor no reflexo disso? Porque a gente falou, beleza, vai entrar na massa. Mas e aí, qual é o impacto dessa mudança? Afinal de contas, as pessoas não têm mais o mesmo apetite que elas, né, tinham antes. Quem que vai sofrer nesse primeiro momento? Ou quem já está sofrendo? Porque a gente já tem, né, mercados que estão se posicionando de outra forma por causa das canetas. Então, vou dar um zoom no primeiro, que eu acho que é o que já está sentindo e já está se adaptando, que são os restaurantes, bar, food service, né? O que muda nesse cenário, que já está sendo relatado? Porções, gente. As pessoas não comem mais a mesma quantidade de comida quando elas estão fazendo um tratamento com caneta emagrecedora. Esquece. Existem duas mudanças que são bem significantes. Quantidade e qualidade. Uma vez que a pessoa vai comer pouco, ela não vai querer comer qualquer coisa. Ela vai comer coisas boas, de boas qualidades. Então, você tem que estar pensando, se você trabalha, né, com restaurante, bar, food service,
reflita se você não tem que fazer alguma adaptação, talvez no seu cardápio, trazer outras opções, né? Porque não é para todo mundo, né? Mas você Outras precisa... formas Outras formas, para você também não sofrer. Porque, de fato, as pessoas vão escolher lugares que consiga atender essa demanda. E olha que interessante, dois pontos aqui bem legais, antes de eu falar da segunda posição mais impactada, o quanto alguns locais que possuem mais de uma unidade, né, gastronômica no mesmo espaço, elas estão ganhando cada vez mais mercado. Por quê? Porque aí elas conseguem abranger todos os públicos. Né? Então a gente vem percebendo uma tendência, principalmente aqui linkadas a bares, restaurantes, etc., que o público ele tem escolhido essas praças, bares, etc., que conseguem ter mais opções gastronômicas e atenda a todos esses públicos de maneira geral, desde o público mais velho até o público das canetinhas emagrecedoras. O segundo mercado, como já era esperado, supermercados, atacarejos, que também tem um grande recuo, principalmente ali provido da cesta básica que eu já comentei. Mas eu queria fazer um ponto, antes de passar a bola para a Déia e fazer uma outra provocação para ela, que é em relação à aviação civil, que você comentou bem no comecinho lá do podcast, e aí eu estava ouvindo esses dias, se não me falha a memória, foi o CEO da Azul, né, Linhas Aéreas, e ele comentou que se, em média, pelo perfil de pessoas que utilizam dos voos comerciais emagrecerem 2 quilos, o que não é muito para quem utiliza, então eles fizeram todo um cálculo ali em relação ao percentual de pessoas que utilizam canetas emagrecedoras, e eles chegaram a 2 quilos por pessoa, menos. Existe uma economia de 3 milhões de reais. Então, olha o impacto. Aí, claro, um impacto que pode ser um impacto positivo, pode baixar, né, o valor das passagens aéreas, mas o impacto que as canetinhas emagrecedoras geram, né, na aviação. Quem diria, hein, Déia? Esse é um... eu acho que a gente tá falando aí, né? Eu vou trazer um pouquinho mais dos setores que são diretamente relacionados para vocês refletirem. Depois eu acho que vamos expandir um pouquinho essa visão do que não parece tão distante, mas não é. Outro setor, é claro, mercado, a gente falou, mercado, atacarejo, etc e tal. Então, aqui fica uma reflexão do seguinte, gente. O mercado vai continuar existindo, né? Supermercado, atacado e etc. O consumo alimentício, ele vai continuar, mas existe essa migração para produtos de maior qualidade alimentar. Então, proteína, conveniência saudável, porções individuais, então, né, essas questões de você pensar mais, né, não em quantidade, mas em menor quantidade. Então, é importante rever categorias, rever mix, né, se você atua nesse segmento, para pense como você pode se beneficiar dessa mudança que está acontecendo. Outro setor que está diretamente relacionado, que já vem surfando essa onda e comemorando muito, né? Afinal, está vendendo muito bem, mas também tem outros insights aí que a gente vai trazer, é farmácias e saúde, né, Não Léo? tá na pauta, mas eu já sei do que tu vai falar daqui a pouquinho. Pode continuar que eu já sei. Não, mas eu queria que tu trouxesse, Léo, um pouquinho mais dos dados aí desse olhar para o setor, que é o setor de farmácia, não farmacêutico, né? De farmácia, varejo mesmo e saúde. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma grande companhia, a RD, né? A Raia Drogasil, e ela, né, trouxe alguns dados, mas junto com o Panvel e outros players de mercado, hoje já corresponde de 8% a 9% da receita, o que já é um número bastante expressivo. Se a gente for analisar, né, muitas vezes eram categorias inteiras quando a gente falava de 8%, 9%. Só que esse dado ele fica maior com a projeção para 2030, chegando até 20%. Então, é um número bastante expressivo. Só que o contraponto que eu gostaria de fazer, e aí eu quero a tua visão, é que, ao mesmo tempo que isso vem ganhando espaço, ganhando categoria, a gente sabe que os peptídeos, semaglutida e todos esses... E, de novo, gente, eu não sou especialista. É aquilo que a gente ouve dos especialistas com critério, com um pouco mais de cunho científico, que existem muitas outras doenças relacionadas à obesidade, seja hipertensão, diabetes e outras coisas, que vem reduzindo drasticamente. Então, por um lado a gente ganha, por outro lado a gente perde ideia. Como é que é isso? O reflexo do consumo desse tipo de medicamento já está começando a ter alguns estudos, né, de mais longínquos, né, em relação ao consumo, e os sinais de que existe uma questão de longevidade, e aí, gente... Isso é pauta para outro podcast sobre, né, longevidade, quanto, né, a população está vivendo mais e o que isso reflete na economia, mas que
o fato dessa mudança de comportamento também refletir na longevidade, que é um mercado que também é um mercado muito pungente e que está carente de serviço e produto. Então, correlacionando, né, estudos já estão correlacionando o uso dessas canetas emagrecedoras e desses componentes ali, né, para a longevidade, né, para pessoas estarem vivendo mais tempo. Então, ainda tem muito a ser estudado, com certeza, mas já começa a dar indícios de que existe esse movimento. Mas eu quero trazer uma outra reflexão olhando o varejo farmacêutico, né? Mês passado, teve um lançamento que me chamou muita atenção, inclusive foi pauta de uma discussão de um evento de tecnologia e inovação, que é o movimento da Novo Nordisk de fazer o lançamento da sua loja diretamente no Mercado Livre do México. Uhum. O que isso significa? Pode significar tudo, mas também pode significar nada. Mas, de alguma forma, já abriu um canal direto com o consumidor. E esse movimento não é um movimento, né, que é só lá do México, né? A China opera com delivery de farmácia 100%, né? E até a própria indústria fazendo esse movimento. Então, assim, fica uma reflexão aí também para o varejo farmacêutico se esse movimento, a própria indústria já não está olhando ali o acesso direto ao consumidor final e se isso não pode ganhar em uma escala ainda maior, tendo em vista essas quebras de patente. E para fechar esse ponto, né, eu queria fazer aqui uma provocação também fora da pauta e pedir para a Deia qual que é a opinião dela e a visão dela, que é em relação à estratégia. Se a estratégia da empresa, né, do setor ali está pautado muito em cima dessa tendência de canetas emagrecedoras, né? Eu acredito que se está pautado em cima dessa estratégia, não tem estratégia, né? Porque é o fenômeno, mas não o comportamento. O que você diria para quem montou toda essa estratégia em cima do fenômeno fazer efetivamente, olhar para comportamento, olhar e quanto tempo você acha que deveria montar efetivamente uma estratégia? Comenta um pouquinho para nós em relação à tua visão nisso, Deia. Eu acho que como estrategista, né, que somos, a gente nunca deve olhar para um fator apenas, né? Quando se desenha estratégia, a gente começa já pelo nosso propósito, que eu acho que é o grande motivador, né? E a partir do propósito, você vai coletar insumos através de pesquisa de mercado, através de pesquisa com clientes, possíveis clientes, etc e tal. Então, faz uma análise bem mais robusta, né? Então, você não olha uma tendência apenas, você tem que fazer um cruzamento de tendências e um olhar para poder construir o seu plano sobre essa estratégia. Uma coisa é fato, e aí a gente provavelmente já falou nos nossos podcasts, mas se não falou e você está ouvindo a primeira vez, vou trazer essa reflexão. Os planejamentos, eles estão cada vez mais curtos, porque as mudanças de consumo, elas estão cada vez mais rápidas, né? Eles são curtos, mas não deixam de ser sistêmicos, né? Porque eu acho que aí tem um ponto bem importante. Não é porque ele é um pouco mais curto do que o habitual ou do que algum tempo atrás, né? Porque isso já virou um hábito efetivamente e já se consolidou, a gente já percebeu isso, que ele não tem que olhar para todas essas nuances, né? Ele tem que ser profundo. E agora, com o advindo de inteligência artificial, ele precisa ser mais profundo ainda. Então, acho que essa questão ainda bem, né, que o pensamento sistêmico, a visão sistêmica se consolida, não só há alguns anos atrás era só no papel e na caneta, mas hoje ela, de fato, o quão isso é importante agora para tudo que a gente está executando, né? Então, antes a gente pensava em uma coisa muito específica, no mercado específico, e achava que o impacto não era tanto impacto assim. E hoje a gente vê que o impacto ele é gigantesco, como é o caso agora que a gente está falando das canetinhas. Então, assim, você tem esse plano, agora a gente já fala de horizonte de 2 anos, né, 3 anos, antes de fazer planejamento estratégico para 10, né, então, o olhar nesse plano, mas a execução do plano é que faz total diferença. E é isso que eu vejo que muitas empresas acabam errando, né, elas veem uma tendência dessa, entendem que essa tendência é uma oportunidade e já fazem uma ação direta sobre essa oportunidade sem refletir diretamente no impacto dessa oportunidade, ou não, né? Porque nem toda oportunidade, de fato, é um negócio, um bom negócio, mas, enfim, executa essa oportunidade, mas não reflete sobre o impacto em toda a estratégia da empresa. Então, cuidado com isso, assim. Às vezes é uma puta de uma tendência, a gente tá aqui falando números de mercado gigantescos, tu tá ouvindo esse podcast e vai chegar lá na sua empresa e vai dizer, eu vou fazer um negócio aqui pra entrar nesse mercado que a Déia e o Léo falaram que é um mercado que vai crescer 5 vezes. Calma, né? Analisa teu plano, vê se isso está conectado com o que você entende que é o motor, que é o coração do teu negócio, né? Que é o teu propósito. Se tá, constrói uma estratégia,
avaliando hipóteses, validando hipóteses, para daí sim acelerar esse mecanismo e aí criar um produto, um serviço, enfim, todo o processo aí que a gente faz muito bem de desenvolvimento de negócio. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para você. Sim, existe um movimento de mercado muito significativo. Sim, existe oportunidade para vários mercados que estão ali adjacentes a essa questão das canetas, mas não significa que você já tem que sair fazendo. Não dá para dormir em cima do planejamento, mas também não dá para simplesmente atropelar as coisas e sair executando. Então, um ponto que e isso dá outro podcast, o que eu vou falar agora, mas acho que cabe bem no que a gente tem falado, inclusive no último podcast que a gente gravou das bets, depois eu ouvindo novamente, acho que esse é um item que eu gostaria de destacar, é a ansiedade. O quanto a ansiedade ela impacta tanto nessa questão alimentar, bet, né, e tudo isso. E aí a gente tem que cuidar, né, empreendedores que estão aí nos ouvindo, né, CEOs, executivos de organizações, e aí muitas vezes a média liderança, cuidado com a ansiedade. Porque essa ansiedade ela pode matar toda a tua estratégia, pode matar o teu negócio, pode te matar, inclusive, né? Então essa ansiedade ela, inclusive, tem nome, né? Muitas vezes é o efeito aí da dopamina no nosso cérebro, que por anos eram... vou dizer de forma diferente que a gente vivenciou e viveu esse nível de ansiedade, o nível de estresse tem aumentado, mas hoje com rede social, com os vídeos, né, e nada contra todos esses mecanismos, tem que saber usar, precisa ter um cuidado maior em relação a isso, porque essa ansiedade pode trazer impactos significativos. Eu sempre dou uma dica, e hoje eu vou dar uma dica de livro, né? Mas essa dica eu sempre falo sobre ele, mas é sobre o livro da Fábrica de Cretinos Digitais. O nome do livro já impacta, né? Mas a pesquisa por trás desse livro, ela impacta mais ainda. Então, cuidado aí, né? As novas gerações, inclusive agora chegando no mercado de trabalho, geração Z, Alpha, etc., têm características de serem mais ansiosas, isso é natural. A gente está criando essa fábrica de ansiosos, mas a gente não pode deixar que vire uma fábrica de cretinos. Então, temos responsabilidade aí, né, Deia? Com certeza. Por isso que a gente está discutindo isso, gente. Não é por acaso que nós começamos essa linha editorial aqui no Co-Foundcast, justamente para trazer reflexões um pouco mais profundas sobre as temáticas, não ficar nesse nível raso que a gente acaba consumindo. Infelizmente, os conteúdos hoje estão cada vez sendo mais produzidos por inteligência artificial, né? Então, aqui a gente está colocando um tom da nossa interpretação, né? Você pode concordar, pode não concordar, e tá tudo bem. O importante é você aumentar e diversificar seu estado de consciência, né? A partir do momento que você começa a ter mais consciência, você consegue ter melhor discernimento e tomar melhores ações. Voltando para nossas canetas, que é a temática, porque senão a gente... Vocês estão vendo, né? Porque nós dois aqui, cara, a gente vai abrindo um monte de caixinha, porque o assunto vai abrindo um monte de caixinha, né? Mas eu quero voltar para as canetas para a gente poder fechar essa pauta. E aí fica o convite para você. Vai lá, comenta, manda uma mensagem para nós lá no Insta sobre o que assunto você quer que a gente converse. Vai ser um prazer, assim como veio as canetas, falar aí sobre uma temática que vocês aí que estão nos ouvindo querem trazer. Recapitulando, então. Mercado de 10 milhões indo para... 10 bi, né? Desculpa. Mercado de 10 bi indo para 50. Redistribuição, aí eu até gaguejei, de 56 bilhões por ano entre setores de alimento, moda, né? A moda também, a gente acabou nem falando da moda, mas a moda tem um reflexo muito grande, né? De tamanho. Num primeiro momento de perda, depois de ganho, né? Então, readequação de tamanhos, grades e etc e tal, né? E eu acho que essa palavra ela é muito boa. Redistribuição, né? Não é mais sobre o certo e errado, né? O olhar de um ou de outro, né? Eu nem vou falar questões políticas que a gente não fala, mas não é sobre isso. É sobre redistribuir. É ir para cá, porque o dinheiro tá na mesa, né, Deia? Tá aqui, tá na economia. Se não tiver nas bets, tá na economia, né, efetivamente aí. Então, moda, né? Só dando uma pincelada para vocês refletirem na moda. Pensa que a pessoa estava usando o tamanho X, no mínimo ele vai ter que rever seu guarda-roupa para um tamanho que é outro tamanho. Começa aí. Depois ele vai entender que ele tá com um corpo melhor esteticamente, vai se sentir mais a fim de usar outras cortes. Então, assim, o mercado da moda tá surfando uma onda muito boa, então fica aí essa reflexão também. Falamos aí, né, de redistribuição. Alimento, moda, farmácia, bem-estar e, é claro, mais a queda de patente aí acontecendo, que vai fazer isso acelerar para uma massa que ainda não estava fazendo uso das canetas, né? E o que isso reflete aí para os planejamentos e para os negócios? O dinheiro
tá na mesa, você tem que pensar estrategicamente em como ele pode fazer uso disso e avaliar o seu negócio com bastante critério, fazer uma autoanálise, fazer uma avaliação para entender, você está preparado para fazer, para executar isso? Você tem consciência de como está o seu negócio? Começa essa primeira pergunta. Você tem realmente consciência de como está tua área financeira, tua área de mercado, teu setor de cultura e pessoas, que é o motor para fazer? Como estão teus processos? Como está tua tecnologia? Você está pensando novos negócios? Aí já tem os nossos 5 pilares, né, Léo? E para você conseguir fazer uma boa avaliação, a gente tá trazendo para vocês uma coisa muito legal. Léo, conta para eles sobre o diagnóstico. Então, a gente está disponibilizando para vocês aqui, para quem, obviamente, comentar, né, ou mandar uma mensagenzinha no inbox, aí no comentário para a gente, a palavra radar, a gente está disponibilizando o nosso diagnóstico 360, que é o diagnóstico que a gente executa dentro da Cofound de uma maneira, né, automatizada, de uma maneira online, ali um formulário, para que a gente consiga fazer essa avaliação 360 nesses 5 pilares que a Deia comentou, né, desde pessoas até a parte de tecnologia, e ele faz essa avaliação e dá esse índice de maturidade da tua empresa. E o mais importante aqui, Deia, é o gap, a gente identificar onde a gente tem lacuna, né? Porque onde a gente é mais equilibrado, a gente sabe que aí tem oportunidades sempre para melhorar. Mas aonde que a gente tem as principais lacunas? Não adianta eu ter lá uma lacuna muito grande entre pessoas e tecnologia e achar que eu estou super bem em tecnologia e eu tenho que esquecer esse pilar. Esse pilar é o Balanced Scorecard, né? Aquilo que a gente sabe que dá muito certo e as coisas elas precisam ser, de novo, equilibradas. Então a gente está disponibilizando isso de forma gratuita por tempo limitado. Comenta Radar e a gente envia o link do nosso diagnóstico 360. Excelente, Léo. Acho que estamos fechando aí com esse presente aí para os nossos ouvintes, né? E é claro, fica o convite para você. Se a gente falou alguma coisa que deu um estalo, né? Alugou um triplex na sua cabeça, ou talvez não alugou, mas tu pensou assim, eu preciso mandar isso pro meu amigo que tem um restaurante, preciso mandar isso pro meu amigo que tem uma indústria de, né, trabalhar na indústria têxtil, enfim, pro teu sócio, alguém que você entende que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha e, por favor, continue aí acompanhando a gente, mande sugestões, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar nessa linha editorial, então traga essa sugestão, é super bem-vinda. E fica aqui meu muito obrigada por acompanhar a gente nesse episódio. Eu sou a Deia, né? Sou CEO da Cofound e esse é o Léo. Muito obrigada por acompanhar a gente no Cofoundcast. Valeu, gente. Até a próxima.